Olá pessoal, meu nome é Belisa, sejam bem-vindos ao meu canal e eu preciso te contar. O que eu vou te contar hoje é uma das histórias mais importantes da minha vida. Ela envolve uma decisão que eu tomei lá em dezembro de 2006 e que foi uma das responsáveis por mudar o curso da minha história. Quando eu estava me preparando para fazer esse vídeo de hoje, me deparei com duas opções. A primeira delas era contar essa história num tom bem sério, porque ela envolve uma fase muito difícil da minha vida. A segunda opção foi tentar deixar essa história um pouco mais leve e focar no que realmente importa. E foi a segunda opção que eu escolhi. Porque apesar das tristezas, das dificuldades, das lágrimas, o final dela é incrível e é ele que realmente importa e é nele que eu vou focar hoje. Mas para que você possa entender um pouquinho de como que eu cheguei em dezembro de 2006 diante dessa situação, que foi uma das mais importantes da minha vida, eu vou ter que voltar alguns anos no tempo. Quando eu tinha 14 ou 15 anos mais ou menos, foi quando meus pais se divorciaram. Foi uma fase muito difícil na minha vida. Aos 16 anos eu tive meu primeiro emprego formal. Eu era caixa numa loja bem conhecida no Brasil que vende roupas. Mas eu não fiquei muito tempo por lá. Logo depois eu comecei a trabalhar num restaurante no shopping. Eu atendia um pouco no balcão, fazia algumas coisas na cozinha e eu confesso pra você que foi o pior suco de abacaxi com hortelã que eu fiz na minha vida. O cliente voltou com o canudo todo entupido. Logo depois disso eu fui trabalhar como vendedora numa loja de brinquedos. Eu até que gostei de lá, só que depois de um tempo eles esperavam que eu batesse as minhas metas e eu não consegui, e infelizmente eu fui mandada embora. Logo na sequência foi quando eu prestei meu vestibular na Federal. Reprovei. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, estava dando tudo errado. Foi então que eu decidi ir para São Paulo para tentar ser modelo comercial, para comerciais de televisão mesmo. Eu fiquei lá mais ou menos uns 3 meses, participei de todos os testes que você imaginar e eu não fiz um trabalho sequer. Em compensação, eu tinha acesso a muitos convites para festas, baladas, coquetéis e eu comecei a frequentar todos. Eu conheci muita gente famosa e também os bastidores desse mundo. Depois desse período foi que eu voltei para minha cidade e foi mais ou menos por aí que eu passei a morar sozinha. E que aconteceu aquele episódio número 1 lá que Deus falou comigo na balada. Eu tava num momento que eu tava meio perdida, não sabia o que fazer. E algumas pessoas muito queridas passaram pela minha vida, cada uma com o seu jeito especial, dando uma palavra, um ombro amigo. E uma dessas pessoas falou assim: Belisa, você precisa estudar. Faça um vestibular, mesmo que seja numa faculdade particular, e depois você vê como é que você vai pagar as mensalidades. Eu acabei aceitando a sugestão, fiz o vestibular para direito e passei. No começo foi legal porque na mesma época, por incrível que pareça, eu comecei a fazer os comerciais de televisão na minha própria cidade. E isso começou a me dar um dinheirinho. Só que depois de 1 ano e meio mais ou menos, eu fiquei numa situação financeira muito difícil. E eu não tinha mais como pagar as mensalidades dessa faculdade. E foi nesse contexto que essa história que eu vou contar hoje aconteceu. Ao longo da minha jornada, eu conheci pessoas muito queridas e que foram especiais para mim, cada um da sua forma. E dentre essas pessoas, tem um casal muito querido que eu conheci alguns anos atrás e que, por saber mais ou menos da minha história de longe, eles falaram assim para mim: Belisa, se algum dia você precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. E por alguma razão, que eu tenho certeza que foi de Deus, eu lembrei desse casal nesse momento que eu estava. Em que eu estava com a faculdade prestes a ser trancada, porque eu não podia mais continuar estudando e eu não sabia o que seria da minha vida. Então eu peguei o telefone, liguei no escritório dele, ele é advogado, falei mais ou menos o que estava acontecendo e ele só falou assim: Beleza, você pode vir hoje à tarde aqui no meu escritório e a gente pode conversar com mais calma. Quando eu cheguei lá, a esposa dele estava junto. E a gente sentou, eu comecei a contar o que estava acontecendo e o que eu esperava deles era um conselho, uma direção. E para minha surpresa, ele olhou para mim e falou assim: Belisa, depois que você ligou hoje, eu conversei com a minha esposa e como a gente te conhece já há muito tempo e acompanhamos a sua história, a gente quer fazer um convite para você. Queremos convidar você para vir morar na nossa casa e nós vamos apoiar você nos seus estudos para que você possa terminar a faculdade. Eu fiquei em choque quando isso aconteceu. Eu não conseguia acreditar naquilo. Só que daí ele veio e falou assim: mas tem um detalhe. Você vai ter que seguir as regras da casa. Você tem horário para voltar, você vai ter que dizer pra gente onde você vai. E antes que eu pudesse responder alguma coisa, eles disseram assim: Belisa, não precisa responder nada agora, toma o teu tempo, pensa, tá aqui nosso telefone, nosso endereço, fica à vontade. Quando eu saí de lá, então, eu me vi com duas possibilidades diante de mim. De um lado, sem que eu pudesse nem imaginar, eu tinha a solução para o meu problema. Eu poderia continuar estudando e moraria com essa família querida. De outro lado, eu tinha que abrir mão da tão prezada liberdade naquela época. Eu sei que parece ser meio bobo, mas aquilo me gerou uma indecisão muito grande no meu coração. E eu passei os dias seguintes pensando sobre isso. De qualquer forma, eu já tinha combinado de no sábado seguinte ir para uma festa com umas amigas. E nós fomos. Quando eu cheguei em casa no domingo de manhã, já era 7 ou 8 horas da manhã. Eu estava me sentindo um lixo. Eu tomei um banho e fui dormir por algumas horas. Depois, quando eu acordei, eu me olhei no espelho e falei assim: Belisa, você precisa tomar uma decisão.
Essa é uma grande chance que apareceu na sua vida. Por que você vai dizer não? Por causa disso, da tal da liberdade, das festas, algo que você sabe que no fundo não te completa. E eu peguei então e tomei essa decisão. Eu liguei para casa deles perguntando se eu poderia ir, eles disseram que sim. Eu fiz uma mala com algumas roupas, pertences pessoais e para lá eu fui. Então nós chegamos em dezembro de 2006, num domingo ensolarado, com uma brisa gostosa, era um dia lindo. E quando eu cheguei lá, eles me receberam de braços abertos, com amor, com carinho. E a partir daquele dia, por um certo período de tempo, eu fiquei morando na edícula que existia nos fundos do terreno da casa que eles moravam. Eu lembro que na primeira noite, naquele quarto, eu olhava para as paredes e eu não acreditava no que estava acontecendo, eu estava muito feliz. E pensando ali sobre essas coisas naquela noite, eu percebi que Deus estava presente em tudo aquilo. Ele estava me acompanhando em todos aqueles momentos, em toda aquela fase em que eu fiquei longe dele, ele não deixou de olhar por mim. Mas ele precisava que eu dissesse sim, eu precisava tomar uma decisão para que ele pudesse agir então. E quando eu me vi naquela situação, sem uma saída, e essa chance apareceu diante de mim, na verdade foi Deus que colocou. Porque não era apenas uma forma de eu poder continuar os meus estudos. Foi uma forma também que Deus encontrou de colocar um freio no meu caminho. De dizer assim, Belisa, para, não vai mais por aí, agora vamos mudar a tua rota, o teu caminho é outro, o teu caminho é comigo. E foi a partir disso que muitas mudanças aconteceram na minha vida. É claro que essas coisas não acontecem da noite pro dia. Não foi assim que virou uma chave e de repente a Belisa era outra. Mas a gente tem que mudar aos poucos e tem que começar por algum lugar. E esse foi o grande começo de todas as mudanças que Deus fez na minha vida. A partir dessa experiência eu aprendo que existem 3 verdades que são imutáveis. A primeira delas é que Deus nos ama incondicionalmente. Isso significa que não importa a nossa teimosia, nossos erros, nossos pecados, Ele não deixa de nos amar. A segunda verdade, no entanto, apesar desse amor incondicional, é que nós precisamos tomar uma decisão. Essa decisão tem que ser uma decisão de mudança, uma decisão para viver o plano que Deus tem para a nossa vida. Porque não adianta a gente continuar seguindo o nosso próprio caminho e esperar que Deus faça alguma coisa por nós. Isso não acontece. Ele respeita o nosso livre-arbítrio e só vai começar a agir na nossa vida quando nós dissermos sim. A terceira verdade é que não existe nada mais valioso nesse mundo do que viver a vontade de Deus, do que viver o plano que Ele desenhou para cada um de nós. Você já disse sim para Deus? Se ainda não, o que te impede disso? Lembre-se que não existe nada mais valioso na sua vida do que dizer sim para Deus e para o plano dele. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, deixe seu like. E se ainda não é inscrito no canal, não perca essa chance.